Iremos apresentar sobre a urocultura. Bom, a urocultura também pode ser chamada de urinocultura ou cultura da urina. É um exame laboratorial realizado com a urina que complementa o diagnóstico de infecção urinária causada por bactérias, uma vez que os rins e a bexiga são locais estéreis à presença de bactérias, o que pode significar a infecção urinária. Bom, irei apresentar para vocês o kit de coleta, que é composto por um copo coletor de urina, tem que ser estéril, um tubo de CIS e um tubo a vácuo de plástico que tem conservante. Esse conservante é o ácido bórico, o sódio e o borato de sódio, que são utilizados para conservar amostras em até 48 horas. Bom, temos aqui 2 amostras de urina que foi coletada de um determinado paciente. Irei agora explicar como foi realizada essa coleta. Primeiramente, o paciente deverá lavar a genitália externa com água e sabão e secar com uma toalha limpa e seca. Desprezar o primeiro jato e colher o jato intermediário, sem interromper o fluxo urinário. Coletar a urina no volume superior à metade do frasco e o frasco deve estar estéril. O correto é utilizar a primeira urina da manhã, mas em caso de emergência pode ser contrariado, seguindo as instruções devidas. E após a coleta, deve anotar na etiqueta o horário da coleta. Vou falar um pouco agora sobre o transporte da amostra. Ao ser coletado, a amostra deve ser enviada imediatamente ao laboratório e deve ser mantida em temperatura ambiente. No laboratório, deve ser processado no setor de microbiologia no prazo de máximo de 1 hora após a coleta. Se não for possível processar nesse prazo, deve ser refrigerado até o momento da semeadura, por no máximo 24 horas, em temperaturas de 2 a 8 graus Celsius. Esses são alguns critérios para rejeição de amostra. Amostra sem identificação ou com identificação incorreta, amostra que ultrapassa o tempo ocorrido de 2 horas após a coleta, ela é desprezada. Amostra com contaminação visível a olho nu, essa amostra ela pode conter menstruação, ou então fecal, óleo ou outros resíduos. Amostra com volume insuficiente e amostra com coleta incorreta. Esse aqui é uma amostra com coleta incorreta e a amostra congelada deve ser desprezada. Aí nós de cara temos a E. coli, ela é uma das principais causadoras da ITU, das infecções do trato urinário. Ela está presente em cerca de 70% das infecções, ou seja, ela é muito recorrente. Nós temos a imagem dela na microscopia eletrônica e a imagem dela aí no meio de cultura. Mas além dela, nós temos outros micro-organismos, né? Nós temos um Enterococcus fecalis, Proteu, a espécie, na verdade, e a Neisseria gonorrhoeae. Bom, os agentes etiológicos da ITU, né, das infecções do trato urinário, são geralmente provenientes da microbiota intestinal do próprio paciente. Ou seja, essa microbiota que está lá, essa microbiota residente, ela em algum momento ela vai para o trato urinário, né, consegue chegar à bexiga, onde teoricamente é um ambiente estéril e a partir daí se desenvolve um tipo de infecção. Bom, nós temos a Escherichia coli, como eu já falei anteriormente, o Enterococcus, a espécie, a Klebsiella, Enterobacter e Proteus. Eles são representados a maioria das vezes isolados, tanto em pacientes hospitalizados como pacientes ambulatoriais. O Staphylococcus saprophyticus é um uropatógeno frequente em mulheres de idade fértil. E o Streptococcus agalactiae é importante patógeno em gestantes e pacientes diabéticos. E nós temos também a Pseudomonas aeruginosa, que ela também é associada a infecções urinárias, especialmente em pacientes hospitalizados.
as principais doenças envolvidas. Existe a de trato urinário baixo, que inclui bexiga e uretra, podem denominar-se como cistite. Tem também a de trato urinário alto, é quando ocorre nos rins, é a pielonefrite. Né? Existem vários fatores também que podem contribuir para o aumento das infecções. Né? Os fatores de risco são a obstrução do trato urinário, né? Que é quando há um impedimento no fluxo da urina, ela fica estagnada em êxtase urinária e aí gera condições ideais para poder a proliferação de bactérias. Tem também a cateterização urinária, que é quando ocorre quando passa a sonda vesical, predispõe a bacteriúria significante, geralmente sem sintomas. Cerca de 10 a 25% dos doentes que apresentam bacteriúria associada à cateterização urinária, né? Tem a gravidez também, que geralmente a prevalência da bacteriúria sintomática é de 10% na gravidez, podendo ser observada desde o início da gestação até o 3º trimestre. Né? Tem também a questão da relação sexual, que é associada entre atividade sexual e a cistite aguda está bem estabelecida, a menor ocorrência de infecção entre celibatárias. Tem um prostatismo também, a ocorrência da hipertrofia benigna da próstata ou cancro da próstata, traduzem uma situação de obstrução no fluxo urinário, consequentemente o esvaziamento vesical incompleto. Tem também a questão da menopausa. O estrogênio, que estimula o crescimento e a proliferação da mucosa vaginal, facilita na remoção de bactérias. Esta hormona também promove a acumulação de glicogênio pelas células epiteliais, o que favorece o crescimento de lactobacilos, que reduzem o pH vaginal, tornando hostil a bactérias. Né? Tem também a questão do transplante renal, que geralmente a prevalência de infecção no pós-transplante é de 35% a 80%, sendo mais comuns nos 3 primeiros meses após transplante. Tem a questão do diabetes também, né, que tem o risco aumentado de infecção urinária, tanto sintomática quanto assintomática. Tem a questão também das pessoas que contêm o vírus do HIV. A infecção por si só é um fator de risco para a infecção urinária, aumentando a relação direta com quedas nos níveis de linfócitos. Aí logo abaixo vocês podem ver, né, o quadro de manifestações clínicas, né, a de trato urinário alto, que é a pielonefrite. A manifestação clínica dela pode ser aguda, né, também pode ser crônica, as bactérias que causam também. Tem as do trato urinário baixo, como cistite, uretite e prostatite, que também a cistite geralmente é a de dissúria frequente, dor ao urinar, desconforto, né? A uretite também tem essa mesma frequência, né? Ocorrimento uretral com dissúria. Tem a prostatite também, que essa pode ser aguda ou crônica também, trazendo febre, dor, calafrios, certo? A crônica ela pode ser assintomática ou semelhar-se aos sintomas da aguda. Tem também as bactérias que mais causam isso. E temos também a infecção hospitalar do trato urinário, que geralmente está entre a cistite e a pielonefrite, né? Que é a dissúria frequente, na presença de SDV, que no caso é a sonda vesical da bexiga, que geralmente os médicos usam, as enfermeiras usam para poder fazer exames. Então, é para a coleta de urina. A sonda ela é inserida na uretra até a bexiga. E pode ser também assintomática. As de urina foram coletadas em frascos plásticos estéreis, descartáveis, adquiridos comercialmente, e são transportadas ao laboratório da forma habitual. Todas as amostras analisadas possuem um volume mínimo de 50 ml, e todas eram provenientes de jato intermediário. Quando chega ao setor laboratorial, cada amostra é imediatamente cadastrada e retira-se asepticamente no interior de uma capela de fluxo laminar vertical, metade de seu conteúdo, transferindo-o para o outro. De coleta idêntico, contendo em seu interior o conservante químico estéril, ácido bórico mais copolímetro de L-listeína,
cisteína. Neste momento, a aligota do frasco original, sem conservantes, que foi semeado em placa de Petri, contendo H-brolacin. Com o auxílio da alça bacteriológica, que tem nos laboratórios, é uma alça plástica descartável estéril, com loop de 1 microlitro e incubada em estufa bacteriológica regulada a 35 graus durante 24 horas, em aerobiase. Denominadas 4 e 5, respectivamente. O conservante químico foi elaborado pelo próprio laboratório patente e requerida, e a adição do copolímero de L-cisteína teve como finalidade dar maior estabilidade química ao ácido bórico e permitir uma melhor dissolução do mesmo quando em contato com a amostra da urina. Testes foram exaustivamente realizados com o copolímero para se verificar sua toxicidade ou possível fonte de nutrientes. Utilizou-se do caldo Brain Air Infusion, inoculado com diluições seriadas de diversos micro-organismos com contagens conhecidas, 13, 17, 37 e 20. Após a incubação da quantidade conhecida de cada micro-organismo em estufa bacteriológica, regulada a 35 graus durante 24 horas e subsequente plaqueamento de alicota, deste caldo em placas de H, sangue, não foram observadas diferenças nas contagens de quaisquer dos micro-organismos utilizados. Portanto, o copolímero de L-cisteína não possui ação tóxica ou é fonte de nutrientes para os micro-organismos testados, sendo considerado útil para uso no presente estudo. Para propósito de análise e comparação de dados, as uroculturas que obtiveram crescimento monomicrobiano com contagem de colônias maior que 105 UFC/ml foram consideradas positivas. Os isolados dessas culturas foram identificados bioquimicamente segundo usadas pelo laboratório. Culturas com crescimento menor que 103 UFC/ml foram consideradas negativas. Os isolados dessas culturas foram identificados e reportados somente com base em características coloniais e morfotintoriais após a coloração de grão. Culturas negativas também incluíram aquelas onde houve crescimento de micro-organismos considerados contaminantes. A interpretação das reações químicas nas tiras reativas foi realizada segundo as recomendações do fabricante e a análise microscópica do sedimento foi realizada após centrifugação de 10 ml da amostra a 2000 rpm durante 5 minutos.